um jogador mais maduro. O mais completo, mais histórico é difícil, João, porque sempre vai ficar viva aquela coisa da sequência de gols, os gols decisivos. Então, o torcedor, de uma maneira geral, o rubro-negro principalmente, ele sempre vai se apegar ao cara que está fazendo gol. Se o Pedro está fazendo gol e o Gabriel não está fazendo gol, eu estou preferindo o Pedro. Nessa semana foi o Gabriel. Exato, mas eu acho que o recorte geral, se o Pedro está fazendo gol, e a gente está aqui pontuando que o Pedro finaliza muito bem, o Gabriel jogando muito bem para o time, eu acho que o torcedor ainda fica com aquela coisa do gol. E é papel do torcedor. O que eu vejo é um Gabriel talvez mais maduro. Um Gabriel mais maduro. Ainda queria ver um pouco mais de recomposição, mas é um capricho nosso, porque também talvez não seja função específica dele. O time que entra em campo hoje com Cebolinha e Maria é um time que recompõe muito mais. Não tem, por exemplo, os compromissos de outros jogadores que têm muito mais a bola quando é o time principal jogando. Agora, acho que talvez dê para chamar desse jogador maduro, João. Ele entende que talvez o time do Dorival, o time ideal, podemos chamar assim do Dorival, é com o Pedro, então não adianta também ele querer ocupar um espaço, ele vai ter que dividir um espaço ali pela lateral. Hoje, o desenho de jogo quando ele entra também era outro, era um Gabriel de circulação, com o Ribeiro entrando. Ele coloca primeiro o Gabriel e o Everton, se eu não me engano, o Arrascaeta entra depois. Ele coloca o Gabriel e o Everton e ele está ali na beirada do campo pedindo para o time segurar, pedindo para o time rodar a bola. Porque é o momento que o Igor Vinícius entra, Rafinha segura, o Igor começa a acelerar, o São Paulo começa a acelerar. O Flamengo cansou um pouco os jogadores que primeiro entraram o Thiago Maia, João Gomes e Gabigol, Exato. Depois o Everton e o Arrascaeta. Então ele pede para esse time do Flamengo começar a segurar um pouco mais a bola. Então ele não quer o Gabriel lá na frente espetando, recebendo bola, recebendo bico. Ele quer o Gabriel circulando, ajudando a circular. Depois entra o Everton, entra o Arrascaeta. Então ele cumpre essa função. Um jogador do ponto de vista tático talvez um pouco mais completo, não, mas um pouco mais inteligente, cumpridor de suas funções, mais maduro. E é difícil ser maduro quando a bola não entra. E muitas vezes fica irritado. Então, essa semana que vocês botaram é importante para ele. A bola voltar a balançar a rede para ele é importante. Mas fala, vale lembrar que ele, com o Dorival no Santos, jogava pela direita. Era um 4-2-3-1, era ele pela direita, o Giovani na esquerda, o Lucas Lima por dentro, o Ricardo Oliveira adiantado. E ele tinha sérias dificuldades, ou sérias, até uma certa negligência para recompor na marcação, e incomodava o Dorival isso. No Flamengo ele passou a jogar de um outro jeito, porém, também vale lembrar que muitas vezes a gente viu o Bruno Henrique saindo da esquerda para dentro e o Gabigol aparecendo na direita, né, para ajudar na construção, não tão aberto, não tão constantemente como o Dorival faz. E deu hoje. Várias assistências ao Bruno Henrique. Várias assistências. Acho que o Pedro falou uma coisa que para mim é essencial. Ele está ganhando inteligência tática, porque na verdade o futebol é um jogo de ocupação de espaços. Exato. Né? E o jogador precisa entender aonde ele tem que estar em cada momento, para onde ele tem que ir em cada momento. Um jogador, segundo um estudo que uma vez o professor Calçade trouxe aqui, toma mais de 2.000 decisões no jogo. Vai correr para onde, fica, vai, marca, cobre, cerca. O Gabigol está se tornando um jogador mais inteligente porque ele parece ser capaz de jogar do lado direito, um pouco mais aberto. Se você trouxer o Gabigol para dentro, ele vai conseguir jogar também. E acho bom que seja assim, porque eu sou do tipo que acha que o Flamengo não tem que ser modificado, tá? O time principal que vem conseguindo as classificações. Porém, eu não acho esse o time ideal do Flamengo, quando todos os jogadores estiverem bem. Porque eu não gosto de times que têm losango no meio de campo, e eu não repito, eu acho que o Dorival não tem que mexer, acho que é um acerto. Os losangos deixam muito espaço pelos lados. O próprio Vitor Pereira, técnico do Corinthians, falou sobre isso no final de semana. Só que, por exemplo, a atuação de hoje do Everton Cebolinha não justifica você cogitar uma alteração para ter jogadores mais abertos. O Marinho também não justifica. E a do Vidal? Daqui a pouco falaremos sobre isso. Quando os jogadores estiverem bem, eu acho que a tendência é que um dos jogadores do trio saia, que o Cebolinha passe a ocupar o lado esquerdo, ou o Bruno Henrique, quem sabe mais para frente, se o Bruno Henrique voltar bem, o Arrascaeta jogando por dentro. Deve voltar só no meio de 2023, o Bruno Henrique, é a previsão. Isso, mas vamos trabalhar em cima do Cebolinha. O Pedro, na fase atual, não tem como sair, não tem menor lógica você tirar o Pedro. E o Gabigol terá que jogar na direita e precisará ter mais encargos defensivos em alguns momentos contra adversários específicos que vão exigir isso. Então, eu acho que é uma construção ainda. Enquanto o Flamengo constrói, o Flamengo avança no Campeonato Brasileiro, sobe, tem um resultado maravilhoso na Libertadores e tem chances de classificar na Copa do Brasil. Então tá, tudo ótimo. Mas esse ainda não é o melhor Flamengo possível quando você olha o elenco, mas já é o Flamengo que pode brigar pelos títulos. Perfeitamente, pelos 3 títulos, né? Isso. Eu encontrei aqui no corredor da ESPN com o Fabrício, com o nosso editor, e ele me disse assim: João Guilherme, o Flamengo está vivo nas 3 competições e pode pensar numa tríplice coroa. Está mostrando que tem elenco para isso, Elton Serra? Tem elenco. E se a gente for olhar que esse início de segundo turno, o Flamengo já conseguiu 6 pontos com o time reserva,
Porque a gente pode falar de time reserva, sem os confrontos diretos com as equipes que estão disputando o título. O Flamengo vai enfrentar o Atlético, vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar o Internacional, o Fluminense. E talvez ali no momento da temporada onde a gente já tenha definido os mata-matas, né? Onde algumas equipes podem ser eliminadas, outras com a preocupação também de chegar a uma decisão. Eu acho que o Flamengo... A gente não subestimou no meio do primeiro turno. O Flamengo justificou realmente dentro de campo que estava distante dos times que estavam brigando pelo título. Sim. Só que agora o Flamengo está a 6 pontos do Palmeiras. Lógico, o Palmeiras ainda tem um jogo a fazer, mas tem um confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. E o Palmeiras ainda tem o Atlético, ainda tem o Fluminense, ainda tem... Pode ainda desperdiçar pontos ao longo do campeonato. Mas olhando elenco para disputar 3 competições e principalmente um campeonato de pontos corridos, o Flamengo dá um passo à frente. E aí é o mérito do Dorival também. Claro, chegaram alguns reforços, devem chegar outros ainda nessa janela, claro. Mas a gente vê o Flamengo titular nesse 4-4-2, né, que o Birner falou do losango no meio campo, que eu acho que até que potencializa o jogo do Gabriel. Sim. Porque hoje os espaços estão cada vez mais curtos ali no sistema defensivo adversário. E o Dorival, só para te completar, faz esse time sem os reforços. Sem os reforços. O time que tem conseguido, que massacrou o Tolima, classificou contra o Atlético, não é o do Corinthians? Ainda não usa os reforços, né? Não. Os reforços que o Dorival teve, não é ironia, foram o Léo Pereira, pelo lado esquerdo, e o Rodinei, o lateral direito. Sim. 2 reforços que ele ganhou aí com esse tempo que ele teve para trabalhar. E aí, quando a gente olha para esse time em reserva, que já é uma outra formação, já é um 4-3-3, aí vai o mérito do Dorival. Ele tem um time titular que joga com uma formação e ele tem um time em reserva que joga numa outra formação. E quando ele vai precisar desses jogadores, o Everton Cebolinha entrar no time titular, o próprio Mateuzinho, que tem uma característica diferente da do Rodinei, entrar no time titular, o Vidal também entrar ou no lugar do João Gomes ou no lugar do Thiago Maia, que também é um reforço, inclusive, você consegue ter 2 times com 2 formações diferentes e esses titulares e reservas podendo jogar nas 2 formações, inclusive. O Elton, e para trazer mais elementos para vocês aqui nessa conversa sobre uma possibilidade do Flamengo disputar e ganhar uma tríplice coroa. Varela, lateral direito, uruguaio, já está inscrito, treinando, em breve estará à disposição. Pulga, volante, chileno, companheiro do Vidal na seleção chilena, também já contratado, inscrito à disposição, estará à disposição em breve. Oscar está negociando e tem uma boa chance de ser jogador do Flamengo, ou seja, as opções vão aumentar ainda mais. E se a gente for... E aí volta aquela história de quem tem elenco para brigar pelo quê? Hoje Flamengo e Palmeiras tem... O Palmeiras jogou boa parte da Libertadores na primeira fase com time reserva e goleando. Alguns jogos do Brasileiro com times reservas e conquistando pontos que outros times com equipes reservas não conseguiram, né? Pensando em Sul-Americana, pensando em Libertadores, pensando em Copa do Brasil, muitos times pouparam jogadores e desperdiçaram pontos ao longo do caminho. Então, claro, o Flamengo sim tem condições de brigar pelos 3 títulos, pelo elenco que tem e principalmente pela identificação do Dorival em saber gerir esse elenco. Esse é fundamental. E falando em Dorival Júnior, ele fala ao vivo no Morumbi e a gente mostra no Linha de Passe. Esse processo de amadurecimento do menino, que mais uma vez foi decisivo, deu assistência, foi muito bem novamente, enfim, pedindo licença para fazer 2, mas com o mesmo tema que é maturidade. Eu acho que é um fator importante, né, que vem acontecendo, que independe dos nomes que nós tenhamos colocado, né, os jogadores estão dando uma resposta muito positiva. Eu chamo a atenção principalmente para a nossa linha de zagueiros, né, que de repente vinham sendo contestados e já há quantos jogos nós estamos aí sem tomarmos gols, né? Eu acho que isso é um fator importante, é um trabalho coletivo, naturalmente, que ele começa muito pela primeira linha de marcação, ela passa pelos meias, né, e volantes, mas o comportamento da linha de zagueiros, né, dos 4 homens últimos, né, tem sido exemplar, jogando com uma formação, jogando com a outra. Eu acho que desde a partida com o Santos, se não me falha a memória, a evolução que nós tivemos foi muito grande. E todo o trabalho que está sendo desenvolvido nesse sentido, eu acho que está gerando resultados. Com tudo isso, eu acho que a equipe vem alcançando uma maturidade e encontrando uma regularidade, o que é um ponto muito positivo. Alguns jogadores crescendo, né, e muito.
buscando o seu espaço, fazendo com que a equipe melhore a todo momento. E é satisfatório isso, você ver que as duas equipes têm uma aproximação muito grande da forma de jogar. Às vezes jogando com 2 homens abertos, às vezes jogando com 2 homens mais por dentro, né? No caso Pedro e Gabriel, no primeiro momento com o Marinho e o Everton. Eu acho que com tudo isso a equipe vai se adaptando, se ajustando e temos alcançado excelentes resultados que têm feito com que aceleremos aí a nossa recuperação. Ainda não completa, mas eu acho que caminhando. Dorival, boa noite. O Vitor, eu acho que é um garoto que tem uma maturidade interessante, né? Pela pouca idade, mas as condições que ele vem apresentando, a evolução que ele vem tendo, tanto defensiva quanto ofensivamente, participando muito. Talvez ele não tenha tido essa característica e ele está encontrando, né? Com a necessidade, ele está encontrando essa forma de jogar, sendo participativo defensiva e ofensivamente. Eu acho que tem sido interessante e vamos acompanhando, naturalmente estimulando para que continue esse processo de melhora e de evolução. Trabalho do Dorival Júnior, espetacular. Ele consegue mais uma vitória à frente do Flamengo. Lembrando que o Dorival, há pouco tempo, estava fora do mercado, foi para o Ceará, fez um belo trabalho em pouco tempo e viu aparecer a chance que está se materializando. Voltando aí ao tema anterior da Tríplice Coroa, ele chega num clube com um elenco com possibilidade de disputar as principais competições. Eugênio, Birner, Pedro Ivo e Elton Serra. E os reforços do Flamengo são reforços que não vêm apenas para suprir a ausência e a saída de outros jogadores, não. Eles vêm para aumentar o nível do elenco do Flamengo. Sai um jogador de um nível bom, entra outro de um nível melhor. É o que o Flamengo está fazendo esse ano. Já tinha um elenco bom. Esse processo começa em 2019, né, com a chegada do Gabigol e de outros, Arrascaeta, o Bruno Henrique, tantos outros que chegaram. Mas ali você tinha um time. No ano seguinte chegou o Pedro, depois chegou o Michael, outros jogadores foram sendo somados, houve uma oscilação, mas agora, nessa virada agora, do meio do ano para cá, o Flamengo está buscando jogadores que elevam o nível. A questão é que esses jogadores chegam no momento em que o time está jogando bem. Mas como dizer que o Vidal não pode ser titular do Flamengo? Em algum momento ele vai ser. Vai ter que jogar. Você vai deixar o Cebolinha motivado eternamente jogando no time reserva? Um jogador que foi titular de seleção brasileira, campeão de Copa América, sendo destaque nisso. Então, esse é o desafio do Flamengo daqui para frente. Como lidar com essa situação. Hoje, a vantagem tem 3 competições. Exato. Então, com 3 competições, todo mundo vai jogar. Mas nem todo mundo vai jogar nas principais competições, nos maiores jogos, como, por exemplo, nos jogos da Libertadores. E a gente vê, tem um time muito claro, muito definido qual é o time titular do Flamengo. Mas será que não dá para colocar o Vidal nesse time? Vou te falar, João. Sim. Na terça-feira, eu estive lá na Neoquímica Arena. Sim. A pedido daqui da ESPN Internacional, dos canais internacionais da ESPN. E, basicamente, o que eu fiz lá? Cobrir o Vidal. Falar sobre o Vidal para a ESPN do Chile. Várias vezes ao longo da programação. Porque o Vidal é como se fosse o Pelé para eles. Então, eles queriam uma atenção especial sobre o Vidal. Eles pouco estavam interessados, por exemplo, no time do Corinthians. Eles queriam saber do Vidal. E o Vidal, vai jogar, não vai jogar? A ESPN chilena transmitiu esse jogo, inclusive, hoje. Lá. Exatamente. Ela está muito interessada em saber do Vidal. O Vidal hoje foi titular. E a pergunta deles, mas quando é que ele vai ser titular? E ele tem bola para ser titular. E tem um lugar dele que é o lugar hoje do João Gomes. É o jogador que ele tem entrado para substituir ao longo das partidas. João Gomes é um bom jogador, joga, realmente tem um potencial bom, mas a história e a qualidade que o Vidal tem superam o rendimento do João Gomes. Então, eu estava conversando com o João agora há pouco aqui, porque um dos méritos do Dorival foi entender como lidar com os jogadores. O Paulo Souza, não vou nem entrar no mérito das ideias, mas parecia querer impor as coisas
e ele não entendeu como funciona a cultura do futebol brasileiro. Do mesmo jeito, quando o jogador brasileiro vai à Europa e ele se submete a, digamos assim, um nível de hierarquia que aqui muitas vezes ele não se submete, o treinador quando vem para cá e quando... Esse gol que o João Gomes perdeu aí pode ter sido... Sim, quando dirige um time desse nível, com esse potencial, o treinador precisa entender como se fazer ouvir, para que tenha a tal aderência ao trabalho. Eu não vou comparar o futebol do Vidal com o futebol do João Gomes, porque o João Gomes é um jogador que tem muito a provar e o Vidal é um jogador de outro nível, de outro patamar, para usar uma linguagem mais flamenguista, mais rubro-negra. Mas eu me coloco no lugar do técnico agora e eu acho que nesse momento não é o ideal para a troca. Até porque... Mas em algum momento vai chegar. Vai, mas assim... Uma lesão, uma suspensão... A questão é o que é esse momento e como o Vidal vai reagir nesse momento em campo. Por quê? Quando o treinador muda, ele precisa que, de alguma forma... Não que os outros jogadores aceitem, mas que os outros jogadores entendam a troca. Entendam que essa troca seja feita de uma maneira que os outros jogadores, não o João Gomes, se sintam respeitados pela forma como o treinador conduz as coisas. Eu acho que tirar o João Gomes agora, repito, acho que em algum momento o Vidal vai ser titular, ou quem sabe até o João Gomes vir para dentro e o Thiago Maia sair, não sei exatamente o que ele vai fazer ali, eu acho que não seria o ideal. E acho que essa troca seria mais fácil ainda se o Cebolinha jogasse bem, porque aí você poderia mexer na estrutura de jogo e torná-la ainda mais favorável ao chileno, Pedro. Eu tenho dúvidas se o Vidal... A lógica nos aponta muito isso que o Eugênio fala, né? Pela categoria, pela qualidade, pelo que já começa a entregar, que em algum momento parece que o Vidal vai... Até pela liderança, só para pontuar, o Pedro, porque em função dessa missão de acompanhar o Vidal na terça-feira lá, a gente fica muito focado nele. Ele jogou 17 minutos e os companheiros procuram o Vidal. Assim, e às vezes, em alguns momentos, ele nem está tão bem posicionado, mas o passe vai para ele. Sabe? É aquela bola de segurança, dá no Vidal. Então a gente percebe que o time já confia nele. Tanto que ele entra, no primeiro jogo que ele já entra dando ordem. Vai. Já entra orientando você aqui, você ali, eu aqui. A imagem do primeiro gol dele contra o Atlético Goianiense, que o grupo inteiro vai abraçá-lo e comemorar com ele, também que em algum momento, eu acho que o próprio grupo entende que ele é o cara para ser titular. E aí talvez seja o momento de uma suspensão, de uma lesão, ele entra e depois é difícil tirar. E o João Gomes é o maior candidato a sair? Eu não sei exatamente porque eu não consigo... Eu não estou convencido ainda que vai existir o momento que o Vidal vai surgir naquele time titular, tal formação ideal que todo mundo se acostumou a ver do mata-mata. Terça-feira não será. Me parece que o Vidal vai ser um jogador... Se é que dá para vai ser um cara híbrido. Ele vai ser o cara que vai ter mais minutagem dos que vêm do banco nessa formação principal do mata-mata. Ele vai ser a principal referência desse time alternativo utilizado em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E ele não vai ter exatamente esse peso. Vai ter que sair alguém nesse momento. Eu não consigo ver ainda... Você acha que ele vai terminar o ano como uma alternativa? Não uma alternativa. Você consegue entender o peso, a importância dele também de participar de todos os jogos? Do mata-mata ele participa, muitas vezes com mais de 17 minutos até. Do jogo alternativo do Campeonato Brasileiro, ele participa. Talvez ele termine o jogo, como foi, por exemplo, na Inter de Milão. Se a gente pega para ver a tabela lá de jogos e minutos, ele era um cara que tinha muitos jogos, uma média de 45, 48, 50 minutos, nem sempre titular. Na última temporada, ele fez 8 jogos começando. Exatamente. 8 jogos. E sempre com uma média superior, sempre com uma minutagem superior a 45 minutos. Me parece que vai ser um jogador...